Tá começando mais um Chablau. Eu sou a Thay Chagas e hoje eu tô muito bem acompanhada porque elas são duas. Estou aqui com Gisele e Michele Batista. Bem-vinda! Prazer. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para falar sobre tudo. E eu adoro porque vocês também têm podcast, então vocês falam sobre tudo o tempo todo. Quem tem podcast gosta de falar, gosta, né? A gente gosta de falar, né? Em qualquer ocasião é um motivo, né? É, exatamente. Fala, uma hora, mas uma hora tanto tempo. Falei, passa assim, Passa tão rápido. Passa voando, passa voando. Mas a gente pode começar falando sobre um dos temas mais legais, que é vocês serem gêmeas. A gente pode falar sobre isso? Pode, porque esse negócio de gêmea é um tema infinito. Por mais que a gente responda sempre perguntas sobre isso, mas as pessoas têm muita né? curiosidade. Muita curiosidade. Qual que é a maior vantagem em ser gêmea? Eu acho que a maior... O que você fez hoje? Se exponha. O que você fez hoje? Gente, não sei. Você se passou por ela? Hoje. Ah, o que eu fiz hoje? Malhei na academia dela com o reconhecimento de face dela. Amei! Vai dizer que essa não é uma grande ela falou, vantagem. O que você fez hoje? Eu fiquei até preocupada. Falei, meu Deus, vai me expor. Competition, eu amo Desculpa, vocês. competition. Quero ver provarem sem essa fala, que fosse diferente. Deixa eu me explicar antes de eu ser presa. A verdade é, eu teria o direito a malhar lá, visto que a minha academia no Rio tem a parceria com a academia aqui. Uhum. Mas aí você manda um e-mail, aí você chega na recepção, aí a mulher abre o e-mail, aí ela vai conferir, aí você manda você preencher uma ficha. Eu até mandei o e-mail, mas aí quando eu cheguei na porta da academia, eu já tava atrasada, eu falei, olhei assim, aí fez plim, verde, Gisele, eu... Agora entrei. Fazer o Tá quê, aí. né? São Vai dizer que não é uma privilégios. grande vantagem. É uma grande vantagem. E eu malho no Rio também, a academia dela no Rio também. A Gisele faz a mesma coisa. Ah, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Qual que é a maior diferença entre vocês? Vocês conseguem? Vixe. Mas física ou de jeito? De jeito. Cara, não sei. Olha, eu vou falar uma coisa que eu me repito sempre nesse assunto, mas eu acho que, de maneira geral, as pessoas tratam os gêmeos por oposição. Eu sempre falo isso, é tipo Ruth e Raquel. Uhum. É a boa, é a má, Sim. é a extrovertida, é a tímida, é a bonita e a feia. Eles têm umas coisas assim. E eu acho que as nossas diferenças são sutis, assim. Por exemplo, em determinadas ocasiões, às vezes eu tomo um pouco mais a dianteira de falar, aí a pessoa pode falar assim, nossa, a Gisele é extrovertida, mas a Michele é zero tímida. É que zero. num comparativo, talvez dissessem que eu sou a tímida, mas não é exatamente Mas assim. não é. Então, eu nem sei dizer assim. Eu não sinto sei. que a gente tem gostos muito parecidos, a gente tem objetivos muito parecidos, Sim. mas a gente faz caminhos diferentes para chegar lá, entendeu? Legal. Então, assim, quando a gente era criança, aí determinados assuntos, preciso convencer meus pais a me deixar dormir na casa de fulano. Aí, para determinados assuntos, eu falava, não, vai você, Gisele, porque você vai ter um argumento bom para isso. Aí, quando era outra coisa, não, vai você, Michele, porque você vai argumentar com a mamãe isso e papapá. Então, a gente se dividia nesse quesito. Olha, é bizarro, mas é meio casal, entendeu? É casal que Não é muito casal, não é meio casal, é É muito muito casal. casal. Esse é o meu casamento mais duradouro, é, Misha? Porque a gente acaba, sei lá, aí vou dar um exemplo idiota, mas a gente cozinha muito, eu amo cozinhar e tal, não sei o quê, mas a Michele ama fazer feijão. Então, quase nunca faço feijão, porque ela adora fazer feijão, então essa virou a habilidade dela, não que eu não saiba fazer, mas a gente se dividiu, então acho que na vida a gente tem um modus operandi assim, meio de casal. É mais um lance de habilidade do que de diferença entre vocês, assim mesmo. É porque é igual um casal que tá muito tempo junto, assim, aí um é sempre o cara que lembra de pagar as contas no dia, o outro é a pessoa que contrata os caras pra ir lá, o negócio que quebrou, a máquina que não funcionou, você acaba se dividindo naturalmente. Então eu acho que a gente tem um pouco isso, tanto que quando a gente se separou, né, e não morou mais juntas, porque a gente morou juntas por muito tempo, deu quase aquele vazio de caramba, mas isso. Um luto, e o né? meu feijão. E o meu feijão. Ah, meu marido faz o meu feijão. Continuo sem fazer o feijão. Mentira, eu faço de vez em quando. Mas normalmente alguém faz pra mim. Teve que encontrar uma solução. Ela achou alguém pra fazer feijão. Não, é porque, incrivelmente, ele também adora fazer feijão. Aí eu falei, gente, me deixem fazer o feijão uma vez? Melhor deixar com eles, assim, que aí você fica com as outras partes. Tá bom. Tem alguma habilidade, assim, alguma coisa que uma faz melhor que a outra e virou uma piada? Tipo, a Gisele faz alguma coisa e a Mi tenta fazer e não consegue de jeito algum. Ou vocês são muito parecidas? Tô tentando pensar, porque a gente
tem uma tendência a ter umas habilidades bem parecidas, assim. Até na escola a gente tirava notas Muito parecidas nas parecidas. mesmas Não matérias. tinha graça nenhuma trocar Não de tinha prova. nenhuma graça. Porque era igual. Porque era Porque igual. o que eu errava, ele errava também. Eu falo, poxa, mas essa É. que eu não sei, ela não respondeu. Eu também não sabia. Não dava era nem pra sempre fazer assim. meio a meio a Não prova, dava, né? não Tinha que ser dava, não junto. dava. Existe não mesmo sei. esse feeling de gêmeas? Vocês conseguem sentir o que a outra sente? Eu não sei se é exatamente assim como as pessoas acham. Falam, Michele, faça isso. Não é exatamente assim. Mas, de fato, eu acho que a gente tem uma conexão que é para além de um irmão normal. A gente tem outro irmão que é muito nosso amigo, o Bruno. Ele é muito nosso amigo, mas a conexão que eu tenho com a Misha É diferente, não tem como. é Uhum. disparada mais profunda, assim. E eu sei, cara, eu posso estar numa mesa com 20 pessoas, a Michelle sentada na outra ponta, ela olha pra mim e ri, ela tá comentando alguma coisa Vocês e já eu sabem. sei o que ela quer falar. Mas é Eu tipo sei. melhores amigas, que Aham. a gente se fala no olhar, entendeu? A É, gente se fala no olhar. é bem isso. Vocês sempre foram muito parecidas, então. E aí, quando chegou a fase profissional de vocês, como que vocês fizeram pra se diferenciar, criar uma imagem isolada uma da outra, de repente? Eu acho que para qualquer gêmeo univitelino, eu acho que a maior desvantagem, que eu diria, é a busca da sua individualidade. Eu digo que para todo mundo a individualidade é dada. E para os gêmeos univitelinos em especial, a individualidade é uma conquista, né? Não é uma coisa dada. A gente nasce como dupla, todo mundo olha, a gente trata como dupla, às vezes chama Michele e Gisele, não é nem Michele nem Gisele, é uma Michele e Gisele. Gisele. Então, eu acho que faz parte do nosso amadurecimento essa conquista. Assim, quando a gente começou a trabalhar como atriz, obviamente, no começo era uma novidade. Ai, 2 atrizes gêmeas, nunca tem, é raro. Então, a gente acabou agarrando ali essas primeiras oportunidades na TV, até como irmãs, porque eu falei, é a oportunidade que a gente tem de ser vista, vambora. Mas a gente fez isso no começo e depois a gente falou, agora a gente tem que cortar. E a gente mudou radicalmente de visual. A primeira coisa, assim, pra fazer isso ir pra um outro lado foi mudar completamente. Eu cortei o cabelo curto, fiquei loura, platinada, um outro cabelo, Michele cabeluda. Então, mas a gêmea... Não agora tem mais dá, gêmea. Não dá. E a gente começou a fazer outras coisas. A gente negou muito o trabalho de irmãs, de gêmeas, nesse momento que a gente quis traçar outros caminhos mesmo, pra que pudesse ter espaço pro nosso trabalho individual. O meu trabalho individual, o da Misha. E aí, depois de... É muito doido, a gente ficou muito tempo Tempo sem fazer nada. Agora a gente tá ficando gêmea de começando a novo. ficar gêmea de novo. Eu tava loura, fiquei morena, e a Gisele tava com cabelo curto, tá Tava deixando cabelo curtinho. crescer. Aí quando ela fez um rabinho assim, outro dia eu olhei, eu falei, caramba, acho que a gente tá ficando gêmea de novo. Já dá pra chegar Mas perto. agora eu já falei, já passou, Passou, a a gente já... passou. acho que era uma batalha pessoal, acho que nem era das pessoas, era a gente mesmo que precisava disso. Essa batalha já foi, já vencemos, já rolou, agora eu falei, sou gêmea de novo. É A a gente parte tá mais até legal, no momento né? da vida que a gente fala assim, olha, talvez agora eu até quisesse fazer um negócio contigo. Só de gêmea, projeto só de Faz gêmeas. tanto tempo que eu falei, olha, será que a gente Vou faz uma pensar coisa no seu juntas? Se vocês pudessem trocar de lugar com a outra um dia, qual seria a primeira coisa que vocês fariam? Depois da troca. Que pergunta difícil. Pera. Poxa, eu sei! Eu ia pegar geral, porque a Michelle é solteira. Gente, Boa. pera, para Que tudo. você é Eu sou casada. casada. Você é minha irmã. Pelo amor de Deus, me vende direito. Ué, quer vender melhor do que isso? Eu tenho um relacionamento há 12 anos. Se eu fosse a Misha agora, eu ia estar aqui, ó. Opa! Quem disse que ser solteira é Quem disse que eu negativa? É tô- maravilhoso. Quem disse que eu tô fazendo o quê, Eu ia gente? o quê? Panfletar pela cidade, fazer festas, eu ia falar, tô livre. Ai, gente, eu não sei o que eu faria no seu lugar, Gisele. Tá vendo como a vida é solteira? Não, eu ia viajar muito, porque a Gisele e o Otávio viajam muito, então eu Verdade. entraria no lugar dela pra fazer as viagens mais mirabolantes que ela faz com o marido dela, porque eu invejo, são incríveis. Então tem esse mood aí também, dá pra Eles trocar. viajam muito. Quando você tá de casal, você, né, tem que criar oportunidades. Tem que reinventar. viajar, tem que reinventar, né? 12 anos, senão você faz o quê? Cansa, né? Uma hora. Passear. E a escolha profissional de vocês? Vocês influenciaram uma a outra ou realmente foi genuíno, assim? Vocês sempre gostaram de arte e decidiram ir pra formação de atrizes, e enfim. Olha, a nossa história se confunde muito, né? Se enrola muito uma com a outra. Então, até quando às vezes eu tô dando uma entrevista sozinha ou mexo sozinha, não tem como eu falar de mim sem falar dela. Que a nossa história é assim. Quando a gente começou a dizer que a gente queria ser atriz,
as nossas referências eram mínimas, é bem verdade. A nossa referência número 1 de atores era televisão, TV aberta, novela. Por isso que tem gente que fala assim, ai, mas eu acho novela maravilhoso, genuinamente brasileiro. Acho incrível, eu cresci vendo novela e eu sempre sonhei fazer novela. Então, eu não sou essa pessoa que tipo assim, ai, fui fazer novela, ai, teatro, não é nada. Cada um tem a sua coisa. Eu amo novela. Acho muito legal. Essa era uma referência que a gente tinha. Pô, maneiro, novela. E a gente foi juntas uma vez com a escola, assistiu uma peça de teatro. A gente nunca tinha visto teatro, não tinha sequer, tinha teatro em São Gonçalo, que é a nossa cidade. E a gente falou, pô, que legal, é acho que uma eu quero profissão. fazer isso. A pessoa vive disso. Aí falou, vamos ser atrizes. Aí a gente começou a dizer que ia ser atriz. Depois de ter ido nesse teatro. Sem ter a menor noção do que era, de verdade. E aí, adolescente, então tudo isso foi juntas. A gente brincava de teatro em casa, a gente fazia apresentação A gente fazia apresentação em todos os nossos aniversários. Aniversários. Desculpa aos meus parentes que Ai, tiveram que gente. passar por isso durante tantos Coitado. anos. Eu peço perdão. Como é que a mãe deixava? Eu não sei. Eu A peço gente fazia perdão. teatrinho pros coitados das pessoas que queriam lá comer Fazia as croquete, pessoas ver. ficarem assistindo. Mas eu nem vou julgar, porque não sou atriz e eu fazia isso também Ai, quando obrigada. criança. Tá vendo? Era É eu coisa e a de minha gente prima. comunicadora, ó. Eu e a Me minha sinto menos prima. pior. A minha prima é jornalista, eu sou formada em rádio e TV, então as duas são comunicadoras. E a gente fazia também apresentações de Kelly Key, sabe assim? Fazia Umas tudo coisas. também. A gente fez fazia Spice Girls, olha Spice isso. Girls. Arrasaram, Nossa, vocês já eu estavam amava. gringas. Como é que tinham duas gêmeas fazendo Spice Girls, gente? Uma parecida com a outra, Uma nada a ver. parecida com a outra. Nada a ver. Era Nossa, puro divertimento. Era puro divertimento. Hoje vocês imaginam que poderiam ter outra profissão? Eu imagino que eu poderia ter outras profissões, assim. Eu me imagino feliz fazendo várias outras. Eu amo o que eu faço, eu quero continuar fazendo isso. Eu sou formada em jornalismo também, além de artes cênicas. Então, assim, se eu fosse jornalista, eu, de fato, seria feliz. Se eu trabalhasse com comida, eu seria feliz. Se eu trabalhasse com música, eu seria feliz. Que legal. Eu tenho várias coisas, assim, que eu falo, cara, a gente é muito Com músico, jardinagem, com né? planta, com plantas. flores. Eu tenho várias coisas que eu falo, cara, eu seria feliz fazendo isso. Eu também. Eu, de fato, assim, tem muitas coisas na vida. Eu falei, medo de trabalhar eu não tenho. Eu teria várias coisas pra fazer. Várias vezes eu vejo e falo, nossa, que emprego maneiro, que coisa legal. Faria. Faria. Sem problema, assim. Não, sem problema nenhum. E nenhuma profissão também tão quadrada, né? Tudo um pouco mais livre. Um jornalismo mais livre, a cozinha, algo assim que combine mais com vocês. Talvez tenha Música, um quê de adoraria lugar ter tido uma criativo banda, ali é. que eu goste, sabe? Adoraria ter tido uma banda. Mas também que loucura que deve ser, né? Tão não deve louco ser quanto fácil. atriz. Uma popstar, uma rockstar, algo assim. Só Ia ter tem que conciliar a carreira. popstar pra 599 músicos aí, ó. É verdade, ser ator é difícil, pra ser popstar no Brasil é mais difícil ainda, né? Tem isso também, São né? pouquíssimos isso. Como que foi a transição de vocês, então, das telas para uma outra tela, só que digital, que é o projeto de vocês no YouTube? É Jimmy? Jimmy. Fofo. Eu acho até que foi como a gente escolheu durante muitos anos não trabalhar juntas como atriz, e a gente ficou por muitos anos nesse caminho, e a gente sentia saudade de trabalhar juntas e de fazer projetos juntas. Eu acho que a gente descobriu na internet um lugar que eu falei, cara, aqui não é personagem, aqui a gente não tá contando história de ninguém, aqui a gente não tá contando o projeto dos outros, aqui a gente tá contando o que a gente quer contar, é a nossa vida, é a nossa história. Aí na internet é o lugar onde a gente olha e fala, aqui tá tudo bem ser eu e você, aqui a intimidade que a gente tem serve. Não nos atrapalha, não nos rivaliza em absolutamente nada. Eu falei, esse é o lugar que a gente se sente muito confortável como dupla. E tem uma coisa muito doida, porque o mercado dos atores mudou muito nos últimos anos, mas mudou enormemente. Só que a gente tem esse canal há 8 anos. Há 8 anos a gente começou, quando ninguém falava de a gente tem que se produzir. A gente tava se produzindo, a gente tava fazendo nossas coisas. No canal a gente inventa os nossos programas, a gente consegue nossos patrocínios, a gente faz as coisas acontecerem. Então, por um lado, isso foi muito importante pra gente, que quando o mercado... Antigamente os atores eram contratados, ficavam 20 anos com um contrato de uma emissora, ganhando Ou em dinheiro. casa esperando um teste. Ou em casa esperando um teste. Agora não. Agora não, é por trabalho, acabou o trabalho, acabou, não vai pingar nada na sua conta, então tá todos os atores assim desesperados, tentando fazer como faz pra manter a vida. A gente já tava fazendo isso, então, por um lado, isso foi muito bom, porque isso protegeu a gente dessa loucura que mudou realmente, que mudou o mercado, a gente já tá mais adaptada com isso, assim.
Então, e agora onde todo mundo de fato precisa de alguma maneira se produzir, todo mundo de alguma maneira precisa dizer a que veio, se você é artista, o que você quer falar, o que você quer dizer pro mundo, a gente já tá até num lugar mais maduro em relação a isso. Então, por um lado, foi muito bom, assim, essa transição. Ontem mesmo a gente fez esses vídeos bobos de rede social, de quando começou, como ficou. Aí eu peguei uma imagem do nosso primeiro vídeo do canal, quando a gente morava juntas no Maitá, uma luz horrorosa, uma imagem horrenda, um áudio, qualquer coisa. Mas eu olhei e falei, pô, que maneiro. Achei legal, assim, né? Tem que começar. Sim. Tem que começar. E vocês se anteciparam nesse sentido, diante de outros atores, mas vocês sentiram em algum momento a necessidade de se reinventar, mesmo já estando ali na internet? Eu sinto sempre. Eu, de vez em quando, abro e falo, tá tudo errado, a gente tem que mudar tudo. Essa semana mesmo. A gente tem várias crises. Eu acho que o bom da gente trabalhar em dupla é que quando uma entra em crise, a outra segura. Essa semana, eu liguei pra Gisele e falei, acho que eu tô tudo errado, acho que eu não aguento mais fazer isso, dá muito trabalho, não dá retorno, eu não quero mais, eu não quero mais. Aí a Gisele, não sei o quê, nananã. Aí no outro dia ela e eu tô, não, peraí, calma, olha por esse lado. Então uma vai segurando a outra. Quando a gente começou o canal, várias conhecidas nossas, amigas nossas, começaram canais também. E dos que começaram na nossa época, nenhum existe até hoje. Nenhum. Só o nosso. E a gente nunca a gente nunca pulou uma terça-feira. Em 8 anos. Toda terça-feira às 11, você vai lá no Jimmy, que tem vídeo novo. Não importa. Mas a gente nunca pulou. E eu acho que o fato de a gente ter uma dupla também ajuda, né? Porque tem dia que eu falo assim, Gélia, hoje eu não tenho condições, eu tô só o pó da rabiola. Aí ela vai lá e faz alguma coisa. Exato. Mas mesmo sendo uma dupla, às vezes o YouTube demora muito pra te dar um retorno. Sim. Como que vocês conseguiram não desistir nesse processo? Demora muito. É porque, às vezes, eu acho que não necessariamente... Acho que o retorno também que a gente tem do YouTube, às vezes é financeiro, mas nem sempre é financeiro, sabe? Eu acho que mesmo quando o retorno não é financeiro, eu acho que ele coloca a gente nesse lugar de jornalista, de apresentadora, de comunicadora, de uma pessoa que tem alguma coisa para dizer. Então, eu acho que isso também faz com que o mercado me olhe nesse lugar. Como a gente acaba fazendo mais coisas de apresentação, A gente apresentou outros programas. Apresentar programas, de apresentar moda. coisas para marcas, apresentar live shops. E porque as pessoas já sabem que a gente tem essa habilidade, assim, essa desenvoltura. Então, eu acho que mesmo quando não é um retorno financeiro direto, eu acho que isso retorna na trajetória que a gente está tentando construir, sabe? A gente até fez o Jimmycast, que são alguns episódios mais longos, nesse lugar de podcast e tal. Que a gente precisa voltar. Vamos voltar, Espero que em breve. Que a gente justamente sentiu necessidade de ter alguns vídeos longos para poder aprofundar. Que aí você pode falar de temas mais sérios, de coisas mais importantes. E acho que enquanto artista, é a oportunidade que a gente tem de se colocar no lugar que eu acho que a gente quer estar, entendeu? Se eu ficar no meu sofá esperando alguém me chamar, entendeu? Então, eu falo, cara, eu acho que eu falo bem sobre isso. Então, vamos falar sobre isso. E aí a gente vê. Ou não falo bem sobre isso, mas quero saber sobre isso. Deixa eu Chama chamar alguém. alguém que entende disso e vamos conversar. Tudo bem, sabe? Como que funciona a produção de conteúdo? Porque é o que vocês disseram, tem vídeos com outras pessoas, tem vídeos de vocês em dupla, mas tem vídeo de vocês sozinhas. Tem de tudo Tem lá. tudo, assim. Exato. A gente- E aí a gente já chega na temporada de verão daqui a pouco também, que esse também é mais um tudo, Exato. que é um plus ali, né? Geralmente, assim, a gente tem essas duas coisas mais fixas, que é o Jimmycast, que são episódios mais longos, temas mais profundos. Geralmente a gente chama convidados, esse é um programa mais bem produzido, mais legal. E a temporada de verão, que é uma que a gente faz de entrevistas, que a gente vai falar bem no fim do ano. Mas tirando esses dois programas específicos, a gente tem os vídeos que vão ao ar toda semana. E aí é isso. Por exemplo, eventualmente, agora eu tô gravando uma série. E aí, eu vou entrevistar todos os meus amigos que estão na série. Quando a série for estrear, então provavelmente nesse mês vai ter muita entrevista com a galera da série, falando o que vai ter, o que vai acontecer. Aí, por exemplo, eu tô gravando mais agora, tô mais enrolada. Aí, eventualmente, vai ter mais vídeos da Gisele sozinha, porque talvez eu esteja viajando numa gravação. Sim. E tudo bem, assim. Mas se eu estiver viajando na gravação, vai fazer um vlog. Sempre Sim, tem. obrigada porque a também vai trabalhar. Serei obrigada a fazer um vlog. Às vezes eu faço uma viagem e falo, puta, que lugar lindo, maravilhoso. Aí eu falo, só queria viver.
Ai, poxa, mas eu não vou botar nada no canal. Fui pra Islândia. Eu falei, sei lá quando na vida, se um dia eu vou voltar na Islândia. Aí eu falei, não vou trabalhar. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Tá bom, vou fazer um vlog. Não tem como, virou parte de vocês mesmo. Virou. E mesmo impreterivelmente, toda terça-feira tendo vídeo, vocês fazem um planejamento antecipado ou é tipo no feeling da semana? Ah, essa semana eu vou ver o que a gente vai postar na próxima. Às vezes sim, às vezes não. Tá. Às vezes... Nossa ideia é planejar. A gente tenta planejar sempre que dá. De vez em quando a gente é atropelada pela vida e aí vai. Mas, tipo, agora a gente tá super planejada, porque foi o verão, é uma coisa que a gente faz com mais calma. E acabando o verão... Daqui a 3 semanas, 3 semanas já começa a loucura. Aí não sabemos o que será. A gente já tá... Aí eu falei, já tá aqui. Vamos fazer uma reunião hoje, hein? Quando acabar o negócio, vamos lá pra casa, fazer uma reunião pra organizar Tomar um cafezinho, exato, fazer a reunião. Café, organizar os próximos. Então pra a gente já tá pensando o que a gente vai começar a fazer pra colocar nos próximos vídeos, né? Porque já tá acabando a temporada de verão. E no meio dessa criação, como que surgiu a temporada de verão? Que agora tá na segunda parte, né? Segunda temporada. Assim, se a gente for contar tudo, ela já tem mais que 2 até. Mas as 2 são 2 que deu aquela repaginada. Aham. A gente Deu uma super produzida. Ganhou um tchutchuzinho, assim. Mas é que nós somos de São Gonçalo, né? Que é a periferia do Rio de Janeiro. A gente sempre nasceu e cresceu lá numa casa com um quintal, varal, cachorro, papagaio e periquito. E aí a gente queria ter um programa de entrevistas e que tivesse a identidade da nossa família. Então, nossos pais participam. Eles são maravilhosos. Sim, eles são muito engraçados. Eles são maravilhosos. Meus pais participam, meu irmão participa. A piscina era uma piscina que a gente tinha no quintal. Aí, cadeira de praia. Então, essa estética da temporada de verão é o jeito que a gente cresceu. Era como eram os nossos verões. Era a minha mãe enchendo a piscina de plástico e fazendo Sacolé. um churrasco, sacolé, não sei o quê. Então a gente começou a improvisar e gravar ali com amigos no quintal dos nossos pais de verdade, assim. E durante alguns anos foi isso. A gente enchia a piscina, levava as pessoas e fazia. E aí, agora, esses últimos anos, a gente foi fazendo disso um programa mais legal, mais bem feito. Numa locação no Rio, pra poder trazer mais convidados. Então, hoje saiu do quintal dos pais e se reproduziu em outro sim, lugar. Sim, Exato. pra poder levar, porque São Gonçalo é longe, né? Dá mais de 1 hora pra chegar lá e não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Uma pra ir, uma pra voltar, 2 pra gravar, entendeu? Aí, agora a gente faz no Rio, num quintal... no quintal e a gente monta e tenta reproduzir mais ou menos a mesma Aquela estética de subúrbio, de piscina de plástico, de coisas... É bem divertido, assim. Quando vocês convidaram a família pra participar, qual foi a reação deles? Coitados, eles na Eles verdade... são tão participativos. Eu acho que a gente nunca convidou eles assim, oficialmente. A gente só começou a filmar e falou, pai, passa aqui carregando essa coisa. Ele, tá. Ô, mãe, agora você... Lê essa pergunta aqui que mandaram. Aí ela vai e faz. Aí um dia eles olharam e falaram assim... Caramba, a gente tá trabalhando no canal, cadê meu cachê? Eles estão esperando até hoje. Cadê meu patrocínio? Papai sempre fala, vou pedir aumento. Coitado. Isso é cada vez ele trabalha mais da temporada de verão sem que ele não existe. Tadinho, nem chegou o primeiro pra ele poder pedir aumento, né? Entendeu? Então, aí eu marco gravação, aí ele fala, mas esse dia eu não posso. Fala, Papai, sua agenda tá muito difícil. Esse dia eu tenho não sei o quê, eu tenho que olhar não sei o quê. Aí eu faço assim, aí dá 3 horas ele fala, não, dei um jeito. Eu vou pra Eu gravação, troquei a minha vai. agenda. Papai, 5 atores toparam esse dia, você vai ter que dar um jeito. Logo você, pai, não tem Olha, agenda. Até pouco tempo atrás, quem fazia o catering todo da gravação era minha mãe. Ela que legal. fazia o almoço, ela que fazia o lanche, ela que Quer fazia dizer, eu tudo. achei legal. Ela não é devia achar ótimo, muito, mas né? tadinha, Eu ela tá achei exausta. mara, mas ela, Não, coitada. agora a gente contratou. Agora um a gente catering. Agora ela não faz mais. Mas ela ainda leva o bolinho da tarde, ela leva o suquinho que ela faz. Ela ainda é mãe, né? Ela não É, mãe é consegue. mãe. Ela Minha vai mãe é maravilhosa. De Ela verdade, vai- assim, eu não sei o que seria da temporada de verão sem papai e mamãe. Eles ajudam Eles muito. ajudam muito. Virou um projeto familiar, total, É, né? Total. E eles gostam de fazer isso também. Eles são comunicativos, eles super gostam. E eles não são... a minha família toda, né? Nunca foi um meio da televisão ou do teatro. Eles são da roça, os dois, bastante roça. Então, pra eles, esse universo é tão doido. É divertido, É né? divertido ver divertido. como funciona. Como que vocês fazem a curadoria dos convidados? É de feeling, de amigos? Caos. É caótica, porque a principal coisa é a agenda, né? Aí muda o dia, aí cai todo mundo, aí é caótico. Sim. Eu sempre falo assim, você quer 10? Convida 15. Convida 15. Porque pra- vai dar um problema no Vai dar. final e vai sobrar 10. E assim, eu não sei por que a gente teve ideia de fazer um negócio no quintal.
É uma nota mental. Você vai começar um projeto, não faça coisa em quintal, tempo aberto. Não faça. Não vale a pena. Toda a época entendeu? que a gente grava isso Chove. Aí a gente marca tudo. Aí tem todos os convidados. Aí, de repente, é um céu azul, uma coisa linda. De repente, entra uma única nuvem que fica só em cima da sua locação. Que E destrói cai uma tempestade, destrói tudo. E aí você tem que remarcar tudo. Aí você tinha 10 convidados. Aí você remarcou 5. Não podem. Aí você tem que chamar mais 5 pessoas. Só que essas 5 A pessoas já Gisele tinham falou assim, roteiro próxima pronto. vez a gente vai fazer um croma e um estúdio. E acabou essa história de verão. Mas não é verão, chove muito no Rio de Janeiro no Odeio verão, odeio verão. E é verdade, chove mesmo, Então, né? geralmente Chuva grava de antes, verão. né? Que é tipo novembro, dezembro, pra começar começo de dezembro, janeiro, uma coisa assim. Em novembro sempre chove muito. Não, gente, é um caos, é um caos. Eu falei, vamos gravar em julho. A Michelle vai estar frio. Eu falei, problema. As pessoas Coloca dentro da piscina, aquecedor. batendo queixo dentro da piscina. Eu falei, vamos gravar em julho, deixar tudo pronto. Mas fica velho, até se for muito velho. não dá, não Posso dá. Não ficar tem velho. como. Total. Não dá. Qual que é o sonho de convidado de vocês? Eita, não sei. Ah, tanto. não tem um que eu falei que eu queria. O seu Jorge. Ah, é verdade, porque o Piscina de Seu São Jorge. Gonçalo. É, poxa, o piscinão de São Gonçalo, que é o seu aí, Jorge. seu Jorge. Seu Jorge. Seria um luxo. Vamos lá tomar um banho no nosso piscinão. Não seria? Seria um luxo. Seria um luxo. Vamos descolar isso. Vou descolar isso. Eu acho. Vou descolar isso. Vou ficar de olho. É, porque Olha, eu já tenho amigos que são amigos dele, vamos... não, eu conheço. Eu tô a uma posso- pessoa Já de tá mais. distância. Ah, então pronto. A gente Eu só sempre preciso tá de um perto, pouco mais de né? cara de pau, eu vou tentar. Não, eu já conheci várias vezes, eu encontrei várias vezes, mas eu nunca tive cara de pau. Eu sempre acho que, coitado, a agenda é tão cheia, que ele vai se deslocar pra minha piscina? Mas um dia vai acontecer. Claro que vai. Vai sim, vai Não é sim. todo mundo que tem uma piscina pra fazer uma entrevista. Por exemplo, aqui vocês estão numa cadeira comum. É, Exato. não, e pelo menos já tão quente em novembro no Rio de Janeiro, quando a pessoa entra na piscina, ela fala assim, ai, que bom que pelo menos a entrevista na água. Já facilita É, o processo, é. né? Vocês têm novos projetos a serem executados, além do temporada de verão, pro No canal? canal? No canal. Eu acho que o que a gente quer fazer agora de mais próximo mesmo é a nova temporada do Jimicast. Aí a gente tá se organizando, porque a gente quer ver se consegue ainda nesse semestre gravar uma nova temporada. Mas aí é esse caos todo de produção, Uhum. que você bem conhece, Sim. né? A gente conta com a agenda dos outros, né? Exato, é. E eu Então, também acho tô que gravando uma série, então É. eu também tô com uma Uhum. agenda que tá um pouco difícil. Sim. Eu não tô ajudando também. Não tá muito. Gi, eu queria que você falasse sobre o Favela Amarela, que você contasse sobre esse projeto pra gente. A gente filmou, foi no final do ano passado. E assim, é um curta. A gente tem ideia que ele vire um longa no futuro e tal. Mas assim, foi muito legal. A gente gravou com a galera da Play 9 no Rio de Janeiro. Uhum. Um elenco super bacana. A verdade é que já tem até um primeiro corte montado e eu não vi. E eu eu não também vi, não- quero deixar bem claro, mas eles estão finalizando. Então acho que em breve a gente vai ter alguma coisa assim pra todo mundo assistir junto Uhum. e tal. Eu também não vi, então eu tô tão por fora dessa montagem e tão curiosa como qualquer outra pessoa. Mas foi um projeto muito legal participar, assim. Eu de fato acho que o cinema é incrível. A gente tá num momento que tá todo mundo falando sobre cinema. Obrigada, Fernanda Torres, ainda estou aqui, entendeu? Uhum. Tá todo mundo falando sobre cinema nacional. Muito tempo que eu não vi um filme nacional encher as salas, assim. Então, acho que essa é uma ótima oportunidade pra gente falar assim, como eu posso apoiar? Assistindo. Assistindo o quê? Tudo. É o programa, é o filme, é não sei o quê. Tem tanto conteúdo nacional bom. Óbvio que a gente tem que, pra gente principalmente, a gente tem que estar por dentro do que acontece no mundo, em outros lugares também. Mas eu acho que todo mundo achava que Oscar e Golden Globe eram coisas, tipo, muito distantes pra gente. De fato, são bem difíceis, porque a gente sabe que não é só sobre talento, né? Uhum. Tem toda uma politicagem, uma campanha certeza, uma milionária milionária. pra coisa poder acontecer. Mas eu acho que esse momento, assim, tudo indica que as pessoas estão querendo e se importando um pouco mais com o cinema pouco mais nacional, afim, com o conteúdo né? nacional. Agora que o Oscar chegou em terras brasileiras, Sim. o interesse precisou disso, né? Que pena Precisa que de disso, repente tenha exato. precisado disso, mas que bom também, porque é um período a se lançar coisas e aí, bom. de fato, ver, né, se as pessoas estão interessadas nisso ou no mainstream do Oscar. Não, e quando você vê o orçamento do Ainda Estou Aqui perto dos outros orçamentos... Completamente. Gente,
É o dinheiro da merenda. Entendeu? E É o dinheiro de um dia, uma diária de filmagem dos outros filmes, né? Entendeu? É muito louco. Então, assim, só a gente estar ali competindo de igual pra igual já é mágico. Sim, total. Já é mágico. E qual que é a história do Favela Amarela? O que vocês querem mostrar com esse curta-metragem? Vamos ver aqui. É um Joga realismo. pra mim, eu não sei, eu não vi. É porque, a verdade, ainda não temos a versão final. Uhum. Mas é uma história de realismo fantástico. Então, é um menino que mora na favela, que tem toda a vida dele lá, assim, toda uma vida humilde, trabalhadora, e de repente ele começa a ser, assim, invadido por uns pensamentos fantasmagóricos, coisas sobrenaturais acontecem, tudo relacionado a uma menina, que sou eu, que teoricamente está na favela numa ONG para ajudar as pessoas, mas na verdade eles têm uma seita muito louca. Então, o filme começa de uma maneira cotidiana, um menino lá querendo viver a vida dele normal, ele trabalha, quer estudar, quer fazer as coisas dele, e essa menina da ONG, que sou eu, nesse caso eu sou a Raquel, neste filme, que ela usa da ONG para, na verdade, fazer uma seita muito, muito obscura dentro da comunidade dele. Então, assim... Curiosíssimo. É bem louco. É bem louco. É do realismo fantástico, assim. Então, tem dados momentos que eu falo assim, cara, mas isso aconteceu mesmo ou estava tudo na cabeça dele? Mas muita coisa louca acontece. E agora, eu também preciso ver a montagem final do filme para ver para onde a edição vai levar, né? Porque a gente sabe que quando monta... Muda muita coisa. Muito. Mas, a grosso modo, é isso. A gente acompanha o protagonista numa vida cotidiana até que essa menina da ONG, que tá lá e começa a acontecer coisas muito sobrenaturais e muito malucas na vida cotidiana dele. Pessoas, ele é perseguido, coisas acontecem. Então, assim, é bem louco. E é bem diferente, uma temática bem diferente, que... a gente não faz tanto filme assim aqui no Brasil. Fantástico é bem louco, né? É bem diferente. Principalmente em favelas e periferias, né? É sempre o jeito de querer mostrar a realidade do que tá acontecendo ali, né? Então, é um filme que se passa na favela, mas num contexto... Um olhar diferente. Num olhar bem diferente do que normalmente se conta, assim. Então, acho que é legal. Acho que tem tudo pra ficar muito legal. E sendo... Quero ver, hein? Por favor, porque eu ainda não vi. E sendo um projeto menor em questão de tempo, assim, você quis se arriscar em alguma produção, em ajudar em alguma coisa ali, ou a atriz estava bom pra você? Esse ali eu estava ótima na minha posição de atriz. Achei ótimo não ter que pensar se o frango do almoço se estaria... o almoço vai chegar na hora, se não vai, se o catering atrasou. É bom também, né? É bom. Mas vocês curtem, né, também, esse lance de produção, E a gente para não além dá- do canal de vocês. Eu curto. Mas é que dá muito É que trabalho. dá muito trabalho. Às vezes eu falo assim, ai, quero só ser contratada. Ai, não quero mais brincar disso. Tem que ser meio que aquele job bem assessorado pra você conseguir. Tem que ser um sim, um não, um sim, um Aham. não. E agora temos uma quase flautista, uma flautista nessa mesa? Ela é ótima. Ah, é? Ela é ótima. Então vamos falar sobre a primeira música. A gente tem uma relação muito forte com a música. música. Sempre tivemos, né? Eu e a Gi. Vocês tocam algum instrumento? Além da Toco flauta? flauta Toco transversa, violão. toco Ah, violão, um chacundum básico, nada Tá. demais. Flauta eu toco bem melhor. Mas a gente sempre fez canto, sempre teve essa ligação com música. E eu estudei flauta transversa durante muitos anos, ali na Unirio até. E aí, só que eu tinha usado uma vez numa peça, eu toquei flauta, mas nunca tinha feito nenhuma personagem flautista. Até que chegou esse filme que chama A Primeira Música. E, cara, e aí a personagem era uma flautista, eu falei, bom, tem que ser meu, porque não é possível, é minha oportunidade. Estudei pra isso. E A aí, hora chegou, né? minha hora chegou. E aí foi incrível, porque foi a primeira vez que eu consegui usar essa habilidade minha no audiovisual, assim, a personagem é flautista, então, assim, eu gravei cenas tocando com uma orquestra, e eu era a única não musicista do lugar, todos eram músicos, e eu, assim, falei, gente, se eu errar, alguém me ajuda. Pô, mas eu fiquei até emocionada de ver a Misha Não, tocando eu uma fiquei. orquestra. É. Deu uma Eu importância. fiquei. Aí eu olhei e fiz... Eu falei assim, Com Gisele, você não vai certeza, só o acreditar. som da orquestra. Eu falei, você não vai acreditar, eu vou tocar com uma orquestra. Ela falou, não. Eu falei, E é um filme, assim, muito legal, que vai... Provavelmente deve ser lançado esse ano, assim, e tem também a Inês Jaouí, Jean-Pierre Noé, uma francesa, o argentino. Tem uma galera, assim, de fora no filme também.
Eu acho que vai ser muito legal mesmo. Eu tô muito animada e foi uma experiência muito boa pra mim poder colocar isso em prática, assim, colocar a minha vivência com a música no cinema também. Em um quesito de cena, assim, foi diferente gravar esse filme de outros filmes que você tenha feito? Não, eu acho que, pra ser bem honesta, o meu maior pânico do filme foi a flauta. E eu saí do Rio de Janeiro, a gente filmou no Sul. E eu saí do Rio de Janeiro, assim, a síndrome da impostora, falando, não, mas será? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? E se chegar lá eu entender que não consigo acompanhar? Eu fiquei morta de medo. As cenas do filme, assim, passaram como se não fosse nada, porque eu tava tão preocupada com as cenas da música. Mas no final foi ótimo, assim, e de verdade, assim, toquei de verdade. Todas as músicas que aparecem tocando no filme, eu toquei de verdade, eu consegui acompanhar. Tinha professores, tinha gente ajudando, assim, tinha um maestro incrível. Então foi super legal, assim, mas com certeza essa foi a parte que me deixou mais panicada. Mas aí no final também temos uma musicista, né? Não ficou por baixo ali nas gravações, vai. Exato, eu acho que foi bom. Acho que eu saí dali com o ego inflado, do tipo, nossa, eu consigo, eu posso. Exato, você fez um filme, isso já diz muita coisa, né? Na peça, de repente, foi rapidinho ali, seus 2 minutos, e na olha peça lá. eu tocava bem menos. Então aí deu certo. E a série que você tá gravando é uma série de época pra Record, pra TV Record? Sim, é a história de Paulo, o apóstolo. Que vai estrear no aplicativo deles agora no dia 29 de maio e em julho, provavelmente, na TV aberta. É muito legal, é uma série de 50 episódios, né? Agora muita gente tá fazendo séries assim mais... como se fossem, não são novelas, né? Tipo Beleza Fatal, tipo uma mini novela, mas é uma série extensa, né? Só que é isso, a gente tá gravando com qualidade de série mesmo, com tempo, com calma, poucas cenas por dia. A gente já tem o material inteiro, né? Não é como novela que você vai recebendo por semana. Então você já tem ali toda a trajetória da sua personagem. Eu faço a Rod, que é a irmã do Paulo, e que é completamente diferente da última personagem que eu fiz lá, que era uma mocinha clássica. Essa é uma mulher completamente à frente do tempo, completamente controversa. E é muito legal, assim, eu acho que a série vai ficar linda. Eu tô bastante empolgada e tô doida pra ver. Tem algum projeto que já existe, seja filme ou série, que vocês gostariam muito de ter feito? Pode ser gringo, qualquer projeto. Pô, lembrei de um... quer dizer, é bobagem, não é bobagem. Porque amanhã, inclusive, vai ao ar o vídeo com a Natália Dill, lá no canal. Legal. Isso, a gente vai o vídeo... E falamos sobre isso, que a Natália comentou que ela fez teste e ia ter uma versão brasileira do Casamento do Meu Melhor Amigo. Aí eu falei assim, poxa, eu queria muito ter feito o Casamento do Meu Melhor Amigo. Assim, uma versão brasileira, adoraria. Eu amo aquele filme. Amo aquele filme. Aí ela falou, ia ter, eu fiz o teste. Vaca! Ela ia pegar o teste, olha aí. E aí eu fiquei com isso na cabeça, a gente morreu de rir. No fim, isso é um projeto que nunca foi pra frente. A gente contou depois que nunca foi pra frente, mas eu falei, adoraria ter feito. Eu adoro comédia romântica e acho a Julia Roberts naquele filme, assim, as duas são maravilhosas, mas olha, teria feito. É um excelente filme. Adoraria. Olha, tem vários filmes que eu amo. Eu adoraria ter feito Paris, Texas. É um clássico. Também. Aquele filme assim, você só precisa estar ali com aquele cabelo. Me senti até humilde pedindo Casamento do Meu Melhor Amigo agora. Casamento do Meu Melhor Amigo é tão É um clássico também. Marília Eterna, Ultimamente Sem Lembrança. Nossa, tipo, filme lindo. Assim, tem vários filmes muito legais, assim. Apenas vertentes diferentes, mas filmes ótimos vocês escolheram. Eu adoro os dois. A internet abriu novas possibilidades e desafios que vocês nunca imaginaram viver? Porque vocês tinham um canal, mas é diferente ter um canal de ter um perfil, que aí é um perfil de cada, no Instagram, no TikTok, por exemplo, né? Olha, eu acho que depois da pandemia, o Instagram, o TikTok, todas essas redes sociais, elas viraram uma plataforma de muita publicidade. Então, por exemplo, isso é uma coisa que antes da pandemia a gente não fazia tanto nas redes sociais e isso, de fato, mudou. Da pandemia pra cá, a gente faz muita publicidade nas redes sociais. Então, acho que isso foi... acho que pros atores, principalmente,
foi uma grande janela de oportunidade, assim, pensando nesse novo mercado, onde a gente não tem contratos longos e a gente tem... Os trabalhos são de poucos meses. Muita instabilidade. Muita instabilidade. Então, ter um lugar onde você pode fazer uma publicidade direto com as suas ideias, foi muito bom. Isso foi uma coisa que mudou bastante. Eu acho que os atores que souberam aproveitar se deram muito bem nesse lugar. Eu acho uma coisa que muda muito com a rede social, forte como é hoje em dia, né? Porque antigamente as pessoas eram fãs dos atores pelo personagem. E hoje as pessoas não são somente fã dos atores, ela é fã e segue ali o seu estilo de vida. Ela te segue porque ela compactua com a maneira como você se veste, com o tipo de vida que você tem, os lugares que você frequenta. Então você acaba gerando ali uma comunidade não só de pessoas que curtem o seu trabalho, mas de pessoas que se identificam com a sua maneira de viver também. Ou pessoas que acham que você é o ó e estão ali só pra te avacalhar, que faz parte, a gente sabe que tem. Mas não tem crescimento, eu falo, não tem crescimento sem hater. Se não começou a gente escrever bobagem, eu falo porque tá pequena ainda. Entendeu? Se tem alguém reclamando, tem alguém vendo. Tem um cara que todo dia escreve no meu TikTok, eu prefiro agir. Eu falei, Gisele, meu fake, meu sucesso chegou. Eu tenho um hater. Mas ele tá lá. Ele prefere agir, mas ele tá lá todo dia. Ele fala, eu prefiro agir. Eu prefiro agir. Eu dou muita risada. Eu falo, Otávio, obrigada por esse comentário. Volta aqui amanhã e me conta de novo que você prefere ela. Continua me engajando. Tem um cara que me escreve toda semana falando assim, posso cheirar seu chulé? Ele escreve pra mim também. Eu falei, eu não tenho, querido, desculpa. Tem outras coisas, não chulé não. Com chulé. Essa habilidade não vamos estar entregando. Mas tem uma galera muito freak na internet. Tem, super. Muito louca. Não dá nem pra dar muita corda. Não. Que assusta, né? Assusta. Mas também tem muita gente legal, tem muita gente que apoia, tem muita gente que dá suporte, que dá incentivo. Muito mais do que esses malucos perdidos por aí, sabe? Eu ia perguntar qual que era a maior diferença da exposição na TV e das redes sociais, mas acho que vocês já responderam, né? A rede social é tão maluca, as pessoas são tão malucas que as pessoas agem... Na minha concepção, deveria ser como num bar. Você tá num bar, você tá na sua mesa com as suas amigas, você fala o que você quiser. Mas você não vai na mesa do lado e fala assim, gatinha, sua roupa está horrorosa, essa saia não está ornando com seu sapato e teu cabelo tá precisando de uma hidratação. Você não fala isso. Não. Você comenta ali na você mesa, pode mas sai da mesa. Comentar com não sai sai da amigas, mesa. E falar assim, esquadrão da moda ali, tá precisando. Mas você não vai. Agora, a rede social... Como ninguém vai dar um murro na sua cara, ninguém vai te empurrar, ninguém vai brigar com você, ninguém sabe quem você é, deu o aval para as pessoas baterem lá e falar o que quiser, entendeu? Aí, às vezes, eu lembro uma vez que tinha uma pessoa comentando numa foto minha e da Misha, aí falando assim, nossa, olha, uma delas fez rinoplastia. E tá. Detalhe, nós nunca fizemos nada nesta fuça, nada. Mas o nosso nariz é um pouquinho diferente, é normal. Mas é de fábrica, veio assim, reclama com a mamãe. Aí ela ficou lá escrevendo, nossa, uma fez rinoplastia, a outra não sei o quê, e tá. E ficou discutindo na minha foto como se eu não estivesse presente. Aí eu fui lá e respondi, falei, gata, me fala se eu sou o antes ou sou o depois. Só pra saber, porque... Não tô entendendo o que você tá falando. Alguém vai ficar feliz, alguém vai ficar triste. Eu sou o antes ou o depois. Exato. Eu falei, eu achei que ela tava falando que eu era o antes. A Michelle era o nariz operado. Eu falei, eu quero entender só se você tá me avacalhando aqui na minha página. Ela nunca mais respondeu. Exato, era isso que eu ia comentar. E daí quando você chega e pergunta, ou de repente escolhe dar voz a essas pessoas, elas somem. Perguntei genuinamente. Falei, eu sou o antes? Por favor, eu fiquei magoada. Eu falo que se eu não for, fala que eu sou. Que o filtro da internet tem que ser assim. Você só pode escrever para uma pessoa alguma coisa que você teria coragem de falar se ela estivesse na sua frente. Total. Entende? Eu acho que esse tem que ser o filtro. Não vou escrever uma coisa que se ela tivesse aqui eu não falaria. E pior que tem tanta gente sem noção que é capaz de falar, eu falo isso na sua cara se eu te encontrar. Isso que é o pior, né? Mas aí eu vou achar até genuíno. Eu vou falar assim, não, a pessoa é assim mesmo. Não tem o que fazer. Eu vou achar genuíno. Agora, tipo, a pessoa aqui na sua frente fala, ai, você tá linda, você tá maravilhosa. E fala, nossa, que roupa horrível. Aí eu falo, cara, não. Total. Vamos assumir o que somos, entendeu? Vocês tiveram problema com comparação em algum momento?
De Ah, vocês? acho que sim. Pô, toda mulher é sempre comparada, né? Uhum. Sempre, Irmãs também. Irmãs Gêmeas. sempre comparadas. Gêmeas, então, o tempo inteiro. Uhum. É isso. Ai, nossa, o nariz é diferente. Ai, mas não sei o que é diferente. Ai, mas a da Michelle é melhor do que a da Gisele. Da Gisele é Uhum. melhor que a Michelle. Sempre aconteceu. É. Mas acho que há muito tempo. Muito antes da gente falar de sororidade, de feminismo. A gente, digo eu e ela, né? Porque tem Uhum. gente que fala isso antes de eu nascer. Mas antes da gente ter consciência de olhar e falar sobre isso, a gente já tinha intuitivamente uma coisa que era assim, a pessoa fala, ai, porque você é melhor que a Michelle. Eu falo, cara, não. Eu não quero. Pra você me elogiar, você não precisa me comparar com a minha irmã e dizer que eu sou melhor que ela. Você me acha maneira? Fala, pô, te acho maneira. Ponto final. Não Ponto tem que ser final. mais maneira que ela. Não tem que ser mais legal que ela. Eu não tenho que ser melhor que ninguém. Uhum. Elogia a pessoa, pronto. Não me compara com ninguém. Isso é uma coisa que desde criança a gente sempre falou. Fala, não me compara. E quando a pessoa fala assim, ah, é porque eu gosto mais de você do que dela. Eu falo assim, você não deveria falar isso pra mim. Você tá falando da minha melhor amiga. Como eu vou gostar de você agora? É. Exato. Como eu vou ter apreço por uma pessoa que fala mal da pessoa que eu mais amo nesse mundo? Então assim, Morri ali, né? antes de ter a palavra, a gente já sabia que isso não era legal. Assim, não sei como, mas a gente Sim. já sabia. Em algum momento vocês se viram tentando se encaixar em um padrão que a internet pedia ou exigia? Seja estético ou de conteúdo, tipo, putz, tá todo mundo falando disso e eu não tô. Até que eu acho que em relação a essas cobranças, assim, da internet, sobre padrão estético, a gente sempre foi muito padrão, então, assim, eu não tenho nem o que falar sobre isso. Uhum. Então, eu não sei como é não ser, porque eu sempre estive dentro do padrão. Me sinto muito privilegiada nesse lugar, porque é uma cobrança estética das mulheres absurdas. Óbvio que tem outras cobranças em outros lugares, mas nem se compara com a grande maioria. E eu sinto que sobre essa questão do que falar, de como se posicionar e tudo mais, eu acho que eu e a Gia, a gente sempre teve muita maturidade de saber o nosso lugar, assim, eu vou falar sobre o que eu sei, eu vou opinar sobre o que me diz respeito, eu não vou ficar aqui só porque é trend falar sobre isso e aquilo, eu vou falar sobre isso de uma coisa que eu não tenho noção ou que eu não tenho segurança. Eu acho que a gente sempre foi muito responsável nesse lugar, assim, de não, por exemplo, até tipo, eu nunca vou fazer uma publicidade de uma coisa, um remédio pra emagrecer, de um fitoterápico. Cara, eu sempre fui magra, eu não vou falar, foi isso que vender isso pras emagreceu a gente, pessoas. entendeu? Eu Sim. sempre fui. Entende? Eu não tomo nada pra isso. Então, é ter esse cuidado, essa responsabilidade de saber o que me cabe, né? Como também não vamos vender nenhum joguinho, porque eu não acredito que É. ninguém, assim, Ganha dinheiro, obviamente já fique rico com ofereceram isso. várias Com vezes. certeza. E eu não vou influenciar ninguém a gastar o dinheiro do seu Com dia a dia aposta. com um isso. negócio que não vai te fazer rico. Não vai te fazer rico. Então, assim, esse cuidado a gente sempre teve, assim. E você comentou que vocês se colocam nesse lugar de padrão mesmo, mas isso não quer dizer que vocês estão diretamente ligadas ao padrão que a internet define, porque aqui a gente não tem Sim. filtro, aqui a gente tem corpos reais, pessoas Sim. reais. Então, vocês tentam mostrar isso nas redes sociais também? Sim. Sim. Eu acho que eu tenho muito cuidado. Meu feed sempre foi uma bagunça. Eu nunca fui uma pessoa aesthetic daquele Instagram, sabe? Tudo lindo, Não tenho nem não sei o quê. paciência. Eu não tenho nem paciência, nem tempo da Você minha vida desiste pra no meio, ficar- porque, essa É. não Acho combinou lindo. agora, Cara, saco. quando eu vejo, eu acho lindo, mas eu não sei se Eu é não isso. sei. Não sei também. se é isso. Então, assim, aí eu misturo uma foto produzida com uma foto caseira, com uma luz natural, gravo com filtro, mais filtro de bobagem, eu nunca boto um filtro de maquiagem, de afinar nariz, de fazer É contorno. até porque geralmente são feios, São né? feios, eu também não gosto. Mas gravo com filtros divertidos, gravo sem filtro, gravo sem nada. Eu acho que gravo de cara lavada. Inclusive, hoje mesmo fiz um story, tava com o olho de sapo boi, assim. Que eu tinha acordado toda... Eu acho que é a vida normal, assim. Eu não tenho pretensão de me colocar num lugar distante das pessoas, assim. Olha como ela é linda, olha... Como ela tá sempre bonita e produzida. Mas tem gente que gosta desse feed, De vender que gosta isso. de vender essa imagem. E pra muitas coisas funciona. Não é o que funcionaria pra mim, porque eu não tenho nem vontade de ser essa pessoa. Assim, a pessoa que me encontra na academia fala,
coitada dessa moça, porque eu vou, assim, atropelada pra academia. Pijama. Não, eu sempre acho que você tem que, assim, Michele até balançar fala as que eu exagero expectativas. demais. Não, na academia eu acho que ela exagera. Que eu vou Parece feia que ela demais. joga a roupa pro alto e fala assim, caraca, Gisele, não é possível. Ela consegue usar as minhas roupas e ir bonita É. pra academia. Aí eu uso as minhas verdade. roupas e chego feia. Não que sei eu o faça nada demais, é só porque realmente É só eu acho que ela combinar se um pouquinho. empenha em dar errado. É verdade. Ela se empenha em dar errado. Mas eu sempre acho que a internet você tem que jogar com as expectativas da pessoa, né? Você não pode ficar ali... Vai ter dia que você vai querer postar uma foto linda, produzida, maravilhosa, mas você tem que mostrar uma foto cagada, de cara normal, realidade. Porque senão a pessoa depois te encontra na rua e vai falar assim, ai meu Deus, era isso? Então você tem que falar assim, um dia linda, um dia errada, um dia bem, um dia mal, porque a vida é assim. Ninguém é bonita todos os dias e tudo. Não é. Não é. Então tem que vender a realidade. Pra pessoa te encontrar na rua e achar que você é aquilo mesmo. E não te encontrar na rua e ficar decepcionada. Entendeu? Sim. A partir do momento que vocês decidiram compartilhar a vida pessoal de vocês na internet, as pessoas se deram o direito de cobrar? Tipo, pô, quero ver, você tá aí. Claro. Nossa, O cobra, tempo tipo, você todo. for pra um lugar, ai, você viajei. Ai, você não vai mostrar, ai, você não vai fazer um vlog, vai ter vídeo no gym, vai ter nananã. É. E vocês conseguem dividir isso? Salvo exceções, a viagem pra Islândia. É. Não, Eu fico sempre entre a cruz e a espada quando eu vou viajar. Entre, puxa, preciso mostrar mais pras pessoas. E é legal, é maneiro. Porque, pô, sei lá, Islândia. Pode sabe, às vezes lugares tá muito- exausto e fala, ai, não quero Ou, fazer tipo, nada. não, só quero viver. Não quero Meio que o gravar criador de nada. conteúdo, ele não tem férias, né? Não Porque o tem, conteúdo dele é a vida dele. Mas Aí, o autônomo poxa. não tem férias. Total. De maneira geral, entendeu? Quando você é dono do seu próprio negócio, você não tem férias. e não faz disso, no caso de vocês, negativo, né? Estar numa viagem, mas é saber dosar também É. o momento, né? Não dá pra você Exato. chegar gravando a viagem inteira, Exato. do início ao fim, né? E Mas saber de repente- também o que você quer mostrar da sua vida, assim, porque Uhum. eu me exponho, mostro a minha vida, mas eu mostro até onde é confortável pra mim, sabe? Se eu tô num dia péssimo e tô chorando, tô triste por uma coisa, eu não vou fazer um story chorando. E tem gente até que faz, Tem mas muita eu gente não que me faz. sinto Eu não sinto confortável. também não. Porque eu falo assim, cara, chorar, eu vou chorar no ombro dos meus amigos. A internet tem energia de todos os tipos. Eu Sim. não vou ficar jogando a minha intimidade, assim, pra qualquer pessoa, né? Então, mas eu acho que a dose é muito... É muito realmente pessoal. porque eu conheço atrizes, inclusive, que aí chora e conta em detalhes. Até as um conteúdo que coisas da engaja, vida. mas eu não me sinto confortável. Eu não me sinto É, confortável. é o preço do que vem depois, né? Eu não me É. sinto confortável. Porque aí é que nem quando você expõe demais. Eu sou casada, tenho um relacionamento de 1000 anos. As pessoas sabem, mas também não fico fazendo 1 milhão de conteúdos com ele. A gente faz bem moderadamente, entendeu? E já tivemos coisas no meio do caminho, já terminamos, já voltamos, não sei o quê. Isso não virou bafafá, porque eu não fico expondo meu relacionamento tanto, assim. Aí se você expõe tanto, ai, tô aqui com ele, tô dormindo com ele, acordando com ele, deitando com ele. O dia que ele some dos seus stories, vai ficar todo mundo assim, Cadê brigou. fulano? Tá Uhum. mal. Então, quando você... tudo pro bem e pro mal. Eu não exponho muito, então também, quando tem algum problema, ninguém nem fica sabendo e ninguém vai me perguntar. Porque é o tamanho que eu sempre dei ali. Sim. É de vez O em limite é, a internet é o trabalho de vocês, e vocês não são só trabalho, vocês Sim. também são humanas. Sim. Então vocês mostram o que dá pra mostrar ali, e é isso, são felizes dessa forma. Ai, tem que ser. Mas é isso, é muito individual. Cada um... É. Vocês Vai ter gente que aprenderam vai com olhar o e vai tempo? achar o que a gente faz muito, e tem gente que vai achar assim, nossa, isso é nada, eu mostraria todos os dias. Aham. Não. Total. Mas vocês aprenderam com o tempo ou sempre foram assim? Acho que eu fui aprendendo Acho o tamanho das coisas. Mas de vez em quando eu olho e falo assim, nossa, eu deveria fazer mais. De vez em quando eu olho e falo, deveria fazer menos. Eu nunca tô muito certa se eu tô no caminho certo, não, tá? E às vezes eu olho e falo assim, ai, podia sumir, né, a internet. Não, eu já Eu nunca- desejei assim, ai, queria que as redes sociais acabassem. Tipo a pandemia, que ficou todo mundo parado. Depois de ter uma pandemia de rede social por 2 anos. Todo mundo ficar sem rede social Acho por que todo 2 mundo voltaria anos. mais saudável, talvez. Ai, Não minha seria bom. adolescência. Olha, minha Seria adolescência Eu foi juro muito que eu boa. desejo. Tudo bem que a gente Isso. trabalha com isso vai afetar É, muito, vai mas afetar a gente. tirando, vamos considerar que a gente pode ter essa grana de uma outra forma. Sim. Tá tudo bem, né? Seria uma boa ideia. Não, e também a internet faz você gastar muito mais. Você fica Com vendo a coisa dos certeza. outros que você quer, Com gera certeza. desejos gera desejo. que você não teria. A publi gera muitos Gera desejos. muitos desejos. Meu carrinho, vou só encher um carrinho com a publi Não, dos graças a Deus a gente teve uma adolescência, uma juventude sem isso, porque outros. é uma mudança, assim, acho que as De próximas consumismo gerações mesmo, né? não vão saber o que é isso. Acho que a gente é de uma geração parecida que talvez tenha vivido ali a juventude, a adolescência sem Não, rede eu acho que social. nós somos a última última. geração que teve adolescência sem telefone, sem celular, sem internet, a última. A última, Depois isso é muito de- depois bom, já ainda veio. bem, meu Deus. Que bom Eu, que deu eu- tempo. eu tive pouco.
Mas já existia, assim, por exemplo, a partir dos 13, 12 anos, tinha ali o seu Orkut, o seu MSN. Então, pra Não gente- tinha o celular, mas eu mas chegava em começou casa o querendo MSN. ligar o computador, por exemplo, é. né? É que, Então nossa, existe essa nossa, necessidade. ela A era gente ruim, demorou, a a internet internet de São era Gonçalo era ruim. muito ruim. A discada já não era, Era- boa, era- né? era Quando o discada, sinal não é bom. Exato. E era caro, eu lembro que era do tipo, meu pai deixava usar não sei quantos minutos à noite. noite. Que era mais barato. Exato. Era exatamente assim. Meninas, eu queria muito agradecer a presença de vocês Ah, aqui. obrigada, eu adorei. Passa super rápido. Caramba. Vocês são muito sensatas, é muito gostoso conversar com vocês. Parece que tudo flui muito naturalmente, que vocês nem pensam em nada, só apenas Até acontece. parece, né? Mas até parece, né? O esforço, esse esforço fica pra vocês. Eu queria deixar as portas abertas pra quando vocês tiverem novos projetos, que quiserem vir aqui pra gente conversar e vocês contarem. Obrigada. E seu tá? Jorge, eu lembro, tá? Elas te convidaram pra ir na temporada de verão. São Vou Gonçalo. tomar coragem, vou convidar pra Ah, por favor. Então, é aí que tá, né? Não é que foi o seu Jorge não pôde Não, a ir. gente Vocês nem nunca convidou, convidaram. a gente não teve Ah, coragem. não. Então eu não É. admito. Vocês A vão gente ter que não ter teve coragem. Toda vez que eu vejo encontro, eu penso assim, E se? ele podia estar Gente, lá. eu acho que eu não vou nem conseguir. Eu acho que eu choro e tudo. Então a expectativa pra próxima temporada é o seu Jorge. Seu Jorge, Ai, meu seu Deus. Jorge no piscinão. Vou botar Não na minha precisa. lista de desejos. Coloca, por favor, e põe embaixo do travesseiro, que dizem que realiza mais rápido, tá bom? Ai, muito obrigada mesmo pela Obrigada a entrevista, vocês. muito obrigada pelo papo, foi ótimo. E por favor, contem pras pessoas onde elas podem acompanhar vocês. Claro, ó, se vocês ainda não conhecem, bota lá no YouTube Jimmy, G-I-M-I. que você já vai encontrar o nosso canal. A temporada de verão tá no ar, tá bombando, tá linda, maravilhosa. Tem o Jimmy Cash, tem vários convidados legais, uns papos maravilhosos. E tem a nossa família, que é assim, uma coisa. E pra quem quiser fofo. também continuar acompanhando a gente, tá em as nossas redes sociais. Gisele Batista, com 2 L's. Misha, meu apelido, desculpa aí. M-I-X-A, Misha Batista. Em todas as redes sociais a gente tá lá. Vai lá achar a gente. É isso. E eu vejo vocês na próxima. Tchau! Beijo. Beijo.